Oiê, bem-vindos ao podcast Não Culpe os Astros, e no episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre e se Deus colocasse na sua mão a vida que você sempre sonhou, quanto tempo você demoraria pra estragar ela? Ou se você conseguiria ou estaria preparado pra sustentar essa vida? Imagina só que você acorda pela manhã com o corpo dos seus sonhos, aquele shape maravilhoso que você sempre quis. Mas você já desenvolveu aquela disciplina pra manter esse shape que você tanto quer? Pra continuar treinando quando a motivação acabar? Você tem o autocontrole pra manter a alimentação equilibrada pra manter? E você tem resiliência pra fazer o que precisa ser feito, mesmo nos dias que você não sentir vontade? Agora vamos imaginar um outro cenário. O cenário que você tá na carreira dos seus sonhos. Não sei, imagina você aí na carreira dos seus sonhos. Fecha os olhos e imagina. Imagina que você tá ocupando o cargo que você sempre quis. Aquilo que você hoje tá batalhando pra conseguir. Recebendo aquele salário que você sempre quis. Agora, eu te pergunto, você possui as habilidades pra sustentar essa vaga? Pra permanecer nesse lugar? Você tem a maturidade pra tomar as decisões difíceis? Ou uma autoconfiança já bem desenvolvida pra liderar pessoas? Porque eu imagino que a sua profissão dos sonhos seja um cargo um pouco mais alto, provavelmente. Você tem essa autoconfiança pra liderar pessoas que vão estar abaixo de você? Uma constância também pra continuar entregando os resultados que, quando essas coisas vão ficar sendo desafiadoras, que esse cargo demanda? Aí vem o seguinte, que não basta a gente receber a vida dos sonhos, eu rezar hoje pra Deus ou pra o que você acredita, e amanhã você recebe, mas você ainda não se tornou uma pessoa capaz de sustentar essa vida que você tá rezando hoje. Porque vamos supor que você quer reconquistar um grande relacionamento, uma oportunidade incrível, uma carreira de sucesso, enfim, mas você continua agindo como a versão de hoje de si mesma que perderia tudo isso com muita facilidade. Você pode até dizer, não, eu tô estudando pra ter a carreira dos meus sonhos. Não, de fato, eu tô me preparando. Não, de fato, eu só não tive a oportunidade. Tem certeza? Tem certeza que você ainda precisa. Eu não digo que você precisa se matar se desenvolvendo e que quando você chegar lá você ainda não vai continuar aprendendo. Mas existem coisas que não é só o estudo que vai trazer. Então, provavelmente, quem tá hoje num cargo de liderança, não digo, não vou generalizar, mas passa por muitas barreiras de autoconfiança, enfim, precisa ter uma resiliência muito grande pra poder se manter nesse cargo. Não só chegar até lá. Então, na verdade, assim, a gente não tem que ficar se perguntando quando Deus vai me dar a vida que eu tanto desejo. Na verdade, a gente precisa pensar o seguinte: quem eu preciso me tornar pra conquistar essa vida e principalmente continuar vivendo ela, continuar mantendo essa vida, sem eu arruinar tudo. Porque a gente pensa tudo isso, só que a transformação acontece de dentro pra fora, não é chegando a oportunidade só. É como é que eu tô me tornando pra eu estar pronto pra quando chegar essa oportunidade. Tem muito isso também. Então vocês precisam ter isso em mente de que nem sempre é o fator externo que vai ter que acontecer, a gente também tem que se mexer. E pensar que antes de ter, a gente precisa ser. Pensem que a identidade não aparece quando a vida muda. Ela é construída muito tempo antes. Ela é construída. Então, eu penso assim que tem umas formas que você precisa se perguntar que talvez mude a forma de pensar. Eu anotei aqui porque não adianta eu vir falar coisas bonitas e frases bonitas se às vezes eu não trago uma solução ou uma forma de você pensar diferente ou algo que você de fato pode estar praticando hoje pra começar a mudar essa sua vida. Então, tentem se perguntar o que a pessoa que você quer se tornar faria nessa situação. Então, se você quer um relacionamento, o que a pessoa que tem esse relacionamento faria na situação que você tá hoje pra conquistar ou a vaga que você quer, o salário, enfim, as oportunidades. Por exemplo, vamos começar com exemplos pra não ficar confuso. Você quer uma vida saudável, certo? Só que assim, a vida saudável não adianta a gente fazer uma dieta de segunda a sexta. Você poderia começar se perguntando, ok, eu quero uma vida saudável. O que uma pessoa saudável almoçaria hoje? Então você começa já a mudar um pouquinho, porque você já tá pensando como a versão que você quer se tornar. E não assim, ai, tô me privando, enfim. E também não viva de extremos, porque isso é uma construção. Eu já falei antes que a vida que você quer, né, precisa ser construída, essa identidade. Não é algo que você vai se tornar da noite pro dia. Então também não se mate, não se cobre tanto, você vai construindo aos poucos. Agora, imagina que você quer ser uma empreendedora de sucesso. Aí você se pergunta, o que uma empresária faria agora? Ela responderia aos clientes, imagina que ela estudaria, ela organizaria as finanças, ela começaria a publicar algum vídeo, ela começaria no marketing, fazer um marketing melhor. Pensem como uma pessoa empresária. O que ela estaria fazendo nesse momento, pra você começar a, de fato, incorporar essa identidade. Agora imagine que você quer um relacionamento saudável. Aí você, ao invés de você perguntar como eu encontro alguém incrível, começa a perguntar, eu sou uma pessoa incrível pra me relacionar? Tem muita gente que sem titubear vai falar, com certeza, eu sou maravilhosa e tal. Ok, pode até ser. Mas eu quero saber, você sabe conversar? Você tem uma escutativa?
não interrompe as pessoas e escuta o lado delas? Você sabe resolver conflitos? Você respeita limites? Você comunica os seus sentimentos? Pensa que você quer um relacionamento incrível, mas eu quero saber se você consegue fazer tudo isso. Ai, sim, eu faço. Ok. Imaginem que eu acredito muito em energia e a gente começa a atrair coisas que são da mesma vibração que a gente. Então, a gente precisa também pensar que não adianta a gente querer as coisas se a gente também não tá oferecendo isso, tá? Então, só pra trazer isso pra vocês, que não adianta dizer que você é uma pessoa incrível pra se relacionar ou que quer um relacionamento incrível, mas se voltar pra trás, você é uma pessoa que gosta de controlar redes sociais do parceiro, ou que só briga ao invés de conversar, ou que não conta, né, quais são os seus sentimentos. Dá uma olhada pra dentro pra ver como é que tá a situação, pra ver se de fato é isso que você tá oferecendo, tá? Porque vai acontecer de momentos que você vai começar a notar que tem coisas que ainda falta fazer. Aí também eu quero trazer uma outra forma de você entender todo esse esquema que eu tô trazendo aqui sobre a nova identidade, sobre ser o que você quer se tornar, é pensar que a identidade é como votar. Estamos em anos de eleição, vamos falar de voto, mas não de política, Deus o livre. Imagina que ninguém vira presidente porque recebeu um voto só. Ele precisa receber muitos votos pra virar presidente. Milhares de votos vão construir uma eleição. Aí, pensa que você não virou disciplinado ou disciplinada porque você treinou hoje. Você votou nessa identidade de pessoa disciplinada. Um ponto, um voto. Você não vai virar uma pessoa organizada porque hoje você arrumou sua cama ou organizou sua mesa de trabalho. Você fez um voto na sua identidade de pessoa organizada. Você não vai virar uma pessoa confiante, destemida porque você gravou um vídeo hoje e postou pro seu trabalho, enfim. Mas essa gravação vai ser mais um voto. Todo dia você tá votando em quem você tá se tornando. Quando você não faz isso, é um voto a menos pra outra pessoa ganhar, pra outro, enfim, que eu digo pra outra identidade ganhar. Por exemplo, eu treinei hoje, um voto pra ser disciplinada. Não treinei hoje, um voto pra ser sedentária. Isso inclui a mim, tá? Não tô falando porque eu tô sempre pra academia faz muito tempo, mas tô falando a respeito de pensar que cada ação que você faz pra se tornar a pessoa que você quer é um voto pra sua identidade se manifestar, ganhar essa eleição. Então pensem dessa forma. E pensem que existe uma diferença enorme, muito grande entre querer uma recompensa e amar o processo. É bem diferente. Porque todo mundo quer o corpo bonito, todo mundo quer uma liberdade financeira, mas enfim, você quer o corpo bonito, mas pouca gente aprende a gostar de treinar. Todo mundo quer, eu quero, você quer a liberdade financeira, mas pouca gente aprende a gostar de administrar o seu financeiro. Todo mundo quer, sei lá, escrever um livro, mas pouca gente aprende a gostar de escrever. Todo mundo quer um relacionamento saudável, mas pouca gente aprende a gostar de se relacionar, a se relacionar de fato. A identidade, ela nasce quando você para de perseguir apenas aquele resultado e começa a gostar e valorizar o processo. O seu processo é importante. É o seu voto, é a sua eleição pra sua identidade ganhar. Então não adianta a gente só... Eu sei que a gente quer... Imaginem assim, eu quero muito o corpo dos sonhos. Vamos pegar essa ideia aí. A gente foca pra ter aquele resultado. Só que vejam o quanto é difícil a gente não gostar de treinar e fazer aquilo só pelo resultado. Não seria muito mais fácil a gente achar um exercício que seja gostoso o processo, pra evitar que a gente, enfim, pra evitar que isso seja um sacrifício pra chegar lá? Não seria muito melhor a gente achar formas de valorizar o processo? Agora eu vou entrar em algo aqui que talvez muita gente ache e soe como algo religioso. Mas já ouviram falar naquela questão que Deus não tá atrasando na sua promessa, não tá atrasando, enfim, na coisa que você quer. Ele não tá atrasado. Ele tá desenvolvendo em você aquilo que vai ser necessário pra quando você chegar lá. Por que eu falo tanto sobre ter essa identidade? Pra você conseguir e pensar como essa pessoa que conseguiu. Porque imagina que você ganha uma empresa milionária. Mas você sabe lidar com o dinheiro? Você sabe lidar e administrar sem perder essa empresa? Hoje, agora, nesse momento. Imagina que você recebe uma empresa milionária. Ai, porque eu vou contratar. Ok, mas vou contratar pessoas pra ajudar. Ok, sim. Mas você tem que saber muito bem quem você vai contratar. Ter esse espírito de liderança pra poder administrar, porque o voto final é sempre seu. Se você é dono do negócio, vai ser seu. Você é o representante. Provavelmente você vai ter sócios. Você vai ter o que prestar contas. Você tem essa capacidade? Imagina então, você ter se entrega a você um casamento saudável. Maravilhoso. Só que imagina que você ainda reage às coisas com ciúme, com impulsividade, com orgulho, enlouquece em qualquer conflito, porque você ainda não aprendeu o que é o necessário pra manter um relacionamento saudável. Tô falando você, mas você pode... Vamos botar, né, que foi entregue a alguém um relacionamento saudável e aquela pessoa reage com ciúmes, impulsividade, orgulho, enfim. Em quanto tempo vai perder esse casamento?
Vejam que nem todo mundo tá preparado pra viver a vida dos sonhos. Você precisa começar a criar essa identidade antes de receber ela. Porque senão, você vai receber, talvez por sorte, e vai durar quanto tempo? Talvez vai ser muito sofrido manter. E você veja que talvez essa vida dos sonhos nem era tão boa assim. Porque você não estava preparado pra receber isso e aproveitar de fato. Agora, se você se preparou e teve essa identidade, conseguiu, você vai chegar e vai saber o que fazer. Porque você teve um processo, você se preparou, você já pensava antes como o dono dessa vida. Então, imagina que o preparo faz parte da resposta. Uma outra coisa muito importante que eu vejo até estudos falando sobre é que a sua identidade, ela é construída pelo ambiente que você tá. Quem você segue? Note quem você segue, sei lá, no Instagram. Quem você escuta? Que conversas você alimenta? Que tipo de amizade você tem? O que você consome? Você consome coisas que não fazem sentido? Você ouve coisas que não te agregam nada? Ou você segue pessoas fúteis e acham isso incrível? Você também é moldado. E veja suas amizades também. Isso é muito interessante porque se você quer se tornar uma pessoa bem-sucedida, você tem que andar com pessoas bem-sucedidas. Mas não digo que você, né, tenha que ter amigos ricos. Eu só tô dizendo que tenha que ter. Se você quer se tornar uma pessoa bem-sucedida, ande com. Não precisa ser amigos ricos, mas ande com pessoas que também tenham essa vontade de crescer e queiram se desenvolver. Eu tenho uma amiga que eu estudo muito, ela faz muita coisa, ela também trabalha muito, eu também trabalho muito, e a gente se orgulha vendo uma pessoa e a outra, porque a gente gosta de ver a outra crescer, e a gente puxa e se orgulha porque, sei lá, vai pra academia. Então, não precisa ser uma pessoa que já chegou lá, mas que seja alguém que também consiga te impulsionar, que também tenha essa vontade de crescer. Veja suas amizades. Porque se todos os dias você alimentar o medo, a comparação, a escassez, você não pode esperar que você vai construir coragem, confiança, abundância. Cuide muito bem o que você alimenta, o ambiente que você tá e os seus pensamentos. Então eu quero deixar aqui um exercício pra você fazer. Quando você acordar no próximo dia, não digo hoje, ou se você quiser começar hoje, ótimo, mas antes de tomar qualquer decisão, eu quero que você se faça uma pergunta. Quem eu tô alimentando agora? Eu tô alimentando ou votando agora? Na pessoa disciplinada? Ou a pessoa que sempre desiste? A pessoa confiante? Alguém que só busca aprovação? A empreendedora? Imaginem que cada escolha vai favorecer, ela vai fortalecer uma versão sua, aquela que você tá votando. Pensam que no final, daqui a um tempo, vai ter um vencedor, um presidente aí da sua identidade. Vai ter alguém que vai estar se sobressaindo, porque você tá votando muito nessa identidade. Então imagina que Deus, ou as forças maiores, ou o que você acredita, já tenha separado essas coisas extraordinárias pra você viver. Só que elas ainda não pertencem à versão de você que é hoje. Elas pertencem àquela pessoa que você tá construindo pelas decisões que você toma todos os dias. Então, já existe essa vida. Eu sou uma pessoa que acredito muito. Eu acho que eu já falei em algum episódio, provavelmente, mas eu acredito muito que nós não temos dimensões de como é que é o universo. E com a física quântica, ela abre um pouco isso. Mas nós não temos muita ideia de o que é passado, presente e futuro. A gente imagina que é uma linha, né? Passado, presente agora, futuro. Certo? Só que imaginem a linha. Acho muito legal a ideia, porque quem estuda espiritualidade, ou quem estuda física quântica mesmo, vai ver que o passado, presente e futuro, eles estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Só que, se você assistir Interestelar, vai ver que isso é verdade. Não estou enlouquecendo devagando aqui, mas existe ao mesmo tempo. Então, eu sempre imagino que coisas da minha vida que eu gostaria de ser, por exemplo, em alguma vida minha tá acontecendo nesse momento, em alguma dimensão. Vamos dizer assim, pra ficar parecendo, sei lá, espiritismo. Em alguma dimensão, falando cientificamente, eu sei que eu sou em uma dimensão, eu sou atriz, porque eu sempre quis ser atriz, em uma dimensão eu sou, sei lá, cantora, uma dimensão eu sou dançarina, uma dimensão eu sou... Enfim, eu sou em várias coisas que estão acontecendo agora. Eu, hoje, com o nosso entendimento, a gente tá nessa dimensão aqui. Mas, se a gente conseguisse viajar por outras dimensões de alguma forma e ter essa noção e consciência, eu estaria vendo minhas outras vidas também sendo seguidas assim. Então, imagine que essa vida que você quer já exista. Em alguma vida em alguma dimensão você já está vivendo ela, porque eu sempre acredito que ao contrário você não teria essa vontade. Só que ela ainda não tá pertencendo à versão que você tá vivendo agora aqui, com isso que a gente tá acontecendo, tá? Mas você vai viver ela no futuro, como a gente entende do futuro, o que a gente entende de futuro, que vai ser construído pelas decisões que você tá tomando nesse momento. Então, pensem que o seu futuro não vai ser determinado apenas pelas oportunidades. Não pensem que tudo é externo. Pensem que todas as decisões, o que a gente vai mudar, muita coisa acontece de dentro pra fora. Pensem que eu sempre tenho uma frase que diz que se a sorte passou por mim, ela me encontrou trabalhando.
Porque eu vou muito atrás, eu gosto de dar cara a tapa, eu começo várias coisas, mas eu não quero perder a oportunidade de estar tentando. A sorte não me encontrou descansando, dormindo. Claro, descansando. Gente, pelo amor de Deus, tô falando aqui no geral. Mas assim, que eu estou sempre tentando. Então, o seu futuro ele não vai ser determinado só pelas oportunidades. Você tem que também criar essa identidade de dentro pra fora. Porque ele vai ser determinado pela pessoa que você decidir se tornar quando ninguém estiver olhando. Não precisa se mostrar. Enquanto você tá aí vivendo e tomando suas decisões, você vai construir essa identidade. E a sorte vai te encontrar nessa construção. Gente, episódio. É um episódio um pouco mais denso, mas eu achei muito legal trazer, porque foi um texto, enfim, que eu tinha visto aí a respeito de sustentar a vida que você quer, de sustentar as coisas, porque a gente quer às vezes as coisas pra ontem, mas não sabe que precisa passar por muita coisa pra conseguir, de fato, não só merecer, mas sustentar. Porque imagina a frustração de você conseguir a vida que você tanto quer e perder ela em questão de meses. É muito pior você perder ela assim do que aguardar você ficar pronto pra daqui a um tempo você viver ela de fato pelo resto da sua vida. Então, não levem isso como. Eu sei, eu também tenho isso de querer as coisas pra ontem, de querer já tá. Mas confiem no processo. Já existe essa frase, muita gente tatua. Então, confiem no processo, porque não é em vão. E é isso. Eu tô um pouco mais séria nesse episódio, porque hoje me deu uma leve crise de ansiedade. Olha, é muito difícil me dar crise de ansiedade. Eu tenho em alguns episódios, em alguns momentos, eu tenho crise de ansiedade, em algumas fobias que eu tenho. Mas, normalmente, não me dá. Porque eu já tive muito. E eu acho que o tanto que eu tive, eu aprendi um pouco a controlar. Na rotina, eu aprendi a controlar. Só que hoje aconteceram algumas coisas, essa semana aconteceram algumas coisas que começaram a me deixar um pouco desconcertada, e isso me deixou um pouco aflita, digamos assim. Então, eu já tava até pensando se eu ia gravar esse episódio ou não, porque eu tinha pensado até em gravar só em formato de áudio pra não aparecer aqui, porque não estou nas melhores condições, mas eu falei que ia saber, o podcast que eu faço, diariamente, é o meu gato aqui, porque todo dia tem que entrar um, agora veio um preto, todo dia era o branco. Mas o podcast eu não faço pras pessoas, eu acho que eu faço pra mim. Acho não, tenho certeza que eu faço pra mim. Eu sinto que, eu sempre falo que é uma extensão da minha mente e eu não posso, e a gente é sempre a gente trabalha, a gente faz as coisas mesmo não estando bem. Por que eu não vou fazer algo que pra mim me faz bem? Porque aconteceu algo, né, assim, que aconteceu esse momento de crise. Se é isso que talvez me ajude. Realmente, eu fazendo esse episódio hoje me deixou um pouco mais tranquila. Então, quase, demorei um pouco pra começar aqui, me enrolei, mas enfim, estou aqui entregando o meu, acho que é o 8º episódio, ou 9º, não me lembro. Acho que é 9º. E tô feliz, eu tô feliz que se você tá ouvindo, eu espero que tenha ouvido os outros, eu espero que ouça os próximos e que esteja aqui nessa companhia. Faço com muito carinho e é algo que eu gosto de compartilhar. Eu sempre quero trazer coisas que acontecem na minha semana. E vamos pra obsessão, pra mim, o meu hiperfoco da semana. Vamos lá, então. Gente, acho que o meu hiperfoco começou ontem, hoje, não sei. Eu estou enlouquecida em começar, na verdade, comecei a estudar design gráfico. Vou explicar por quê. Eu sou uma pessoa que ama ter ideias de negócio. Amo. Sou apaixonada. Se você me pegar trabalhando às 9 horas da manhã, eu já tive umas 3 ideias de negócio. Mas o que eu faço com isso? Nada. Eu gosto de criar ideias de negócio que eu teria se eu fosse uma empresária, ou se eu tivesse um investidor, uma pessoa assim, eu teria tanta ideia pra essa pessoa colocar dinheiro, e que são ideias boas, tá? São ideias que eu sei que daria certo, mas falta a bufunfa, né? Então, eu gosto de ter essas ideias, enfim. E eu tô com uma outra crise existencial minha a respeito de profissão e tudo essa semana. E comecei a pensar assim, poxa, o que eu gosto de criar nos negócios? Eu amo criar identidade visual, eu amo criar marca. Então eu fico enlouquecida. Muitas coisas que eu pensei em começar projetos, o que eu faço? Primeira coisa, vou começar um projeto, sei lá, um agente de IA. Gente, eu criava agente, criava o desenho, colocava nome, eu olhava a tipografia, a cor e tal, e não sei o quê. E aí eu super criaria também no Instagram, não sei o quê. Ou se alguém me pedisse assim, Roberta, eu preciso, enfim, eu quero começar uma empresa, Gente, você não me fale isso perto de mim, que eu já vou querer criar sua marca, criar seu Instagram, criar sua identidade visual inteira, as cores, a letra, eu já enlouqueço. E eu comecei a pensar assim, poxa, eu faço muito isso, tipo, eu faço isso muito naturalmente, diferente dos meus outros trabalhos. Tudo que eu faço, assim, eu sei que eu gosto, mas eu sinto que sempre tem um lado um pouco mais cansativo. Por exemplo, eu gosto de criar conteúdo, mas às vezes o gravar, o organizar aqui a luz, a câmera, microfone, tal, eu acho um pouco pesado. Ou edição. Gosto da edição, mas dependendo do tipo de edição. Eu gosto da edição no podcast, porque eu quase não edito, então eu acho mais tranquilo. Mas eu gosto de fazer ali a capa do podcast e tudo mais. Então eu fui vendo o que eu me perco, o que eu tô fazendo que eu perco a hora. E realmente são as identidades visuais. Eu cansei de fazer identidade visual pra ideias minhas, assim, de negócio. Eu começava eu vou ser, enfim, tal coisa. Eu já começava a criar toda a marca. E tudo assim, e bem, não é nada muito profissional, mas eu faço bonitinho, prometo. Eu falei, quer saber? Vou começar a estudar design gráfico.
Tipo, pra nada, assim, pra estudar. Eu gosto, vou fazer um portfólio com marcas fictícias e vou ver no que vai dar. Eu amo, eu posso, se não der certo, tipo, se caso eu não fosse trabalhar, eu vou usar isso como hobby, porque eu adoro. É um negócio que eu já faço naturalmente, mas eu nunca pensei focando nisso, sabe? E eu andei vendo os vídeos de uma criadora, se chama Mika Serur, e eu sou apaixonada pelos vídeos dela, eu gosto da estética dela. Eu sempre fui muito apaixonada por estéticas visuais, tanto de vídeo, no audiovisual eu amo, e também pra parte gráfica, que eu gosto eu gosto de ver como ela faz as criações de marcas fictícias, uma cafeteria, de algo assim. E eu comecei a gostar e olhar os vídeos dela e comecei a gostar. Então é isso que eu estou viciada e que pretendo estudar mais. Vamos ver no que vai dar. Quanto tempo vai durar esse meu hiperfoco? Comentem aqui embaixo. Quanto tempo vocês acham que vai durar meu hiperfoco? Eu não sei. Eu sempre fico pensando assim, Roberto, espera tipo 2 semanas antes de fazer qualquer investimento, comprar qualquer coisa, porque eu faço isso. Começo a enlouquecer e eu já quero comprar um monte de coisa pra trabalhar nisso. Então, não vou prometer pra vocês que eu não vou comprar nada para trabalhar com isso, porque vocês não me conhecem de fato, que eu enlouqueço mesmo com esse tipo de coisa. Mas bora, gente, tô divagando aqui. E é isso, pessoal. Eu espero que a semana de vocês seja muito boa. Eu tô muito feliz de ter gravado esse episódio, mesmo estando jururu, como se diz aqui na minha região, estando um pouco pra baixo. Mas eu acho que isso era o que precisava pra me dar um up. E bora. Boa semana. Espero vocês no próximo episódio. Beijo, tchau.